Ele pensava que conhecia todos ao seu redor. Tratava sua jardineira como um objeto descartável, mas quando descobriu quem ela realmente era e o que estava disposta a fazer para salvá-lo, percebeu que havia subestimado completamente a pessoa mais importante da sua vida. "Neuza, onde você está, sua incompetente?" Augusto Mendes gritou da varanda de sua mansão, observando com desdém a mulher de 52 anos que podava as rosas no jardim. Neuza Santos levantou a cabeça devagar, limpando o suor da testa com as costas da mão enluvada. Sua postura curvada e movimentos cuidadosos revelavam os anos de trabalho pesado e mancava ligeiramente da perna direita. "Sim, senhor Augusto", ela respondeu com voz calma. "Essas rosas estão horríveis. Você não tem capacidade nem para cuidar de plantas direito." Neuza olhou para as rosas que havia podado com perfeição técnica, cada corte preciso, cada galho no ângulo correto para maximizar o florescimento. Mas não disse nada. Nunca dizia. "E outra coisa", Augusto continuou descendo as escadas de mármore com passos autoritários. "Quero que você replante aquelas flores ali do canto. Estão feias como você." Augusto Mendes, aos 48 anos, era dono de uma fortuna de 600 milhões de reais. Herdeiro de uma tradicional família paulistana, havia aprendido desde criança que empregados eram objetos necessários, mas descartáveis. "Senhor", Neuza disse suavemente, "aquelas são plantas de comigo ninguém pode. São venenosas se ingeridas. Talvez seja melhor deixá-las onde estão, longe da área de convivência." Augusto a olhou com irritação. "Você acha que eu sou burro? Acha que vou comer plantas?" "Não, senhor, é só uma precaução." "Precaução?" Augusto riu com crueldade. "Você é uma jardineira ignorante. Não tem nem segundo grau completo. Não tem que me dar conselhos sobre nada." Neuza baixou os olhos. Se Augusto soubesse que ela havia se formado em segurança pública pela Academia de Polícia Militar e havia feito cursos especializados em sobrevivência, que incluíam identificação de plantas tóxicas, talvez repensasse suas palavras. Mas esse tempo havia ficado para trás. "Você está aqui para fazer o que eu mando, não para pensar. Gente como você não serve para pensar." Nesse momento, Ricardo Silva, o motorista particular de Augusto há 8 anos, se aproximou. Era um homem de 45 anos, sempre bem vestido, que havia conquistado a confiança total do patrão. "Bom dia, senhor Augusto", Ricardo disse com um sorriso respeitoso. "Ah, Ricardo, pelo menos alguém competente nesta casa." A diferença no tratamento era gritante. Enquanto Neuza era humilhada diariamente, Ricardo era tratado quase como um amigo. Augusto confiava nele completamente. Era Ricardo quem cuidava de sua agenda pessoal, suas finanças menores, até mesmo sua alimentação quando estavam viajando. "Senhor", Ricardo disse, "tenho uma sugestão para hoje à noite." "Fale." "Que tal um jantar especial aqui no jardim? Posso preparar tudo, um ambiente romântico, iluminação especial, e eu mesmo cozinho aquela receita que o senhor gosta." Augusto sorriu. "Ótima ideia, Ricardo. Faz tempo que não tenho um momento relaxante." "Perfeito. Vou preparar tudo com carinho especial." "Você acredita que heróis podem estar em qualquer lugar? Junte-se às várias pessoas que acompanham nossas histórias inspiradoras. Se inscreva agora. Aqui nossos inscritos são tratados como família." Neuza continuou trabalhando, mas algo no tom de voz de Ricardo a incomodou. Em seus 25 anos como policial militar, havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar falsidade, e havia algo na maneira como Ricardo enfatizou carinho especial que não soava natural. "Neuza!" Augusto gritou novamente. "Para de ficar aí parada como uma estátua. Vai limpar a área da piscina." "Sim, senhor." Enquanto se dirigia para a piscina, Neuza ouviu Ricardo falando baixo no celular. "Amor, é hoje à noite. Tudo vai sair como planejamos. Sim, as plantas que você me falou estão aqui no jardim. Não, ninguém vai suspeitar de nada. Ele confia completamente em mim." Neuza parou de andar. Seus instintos policiais dispararam um alerta vermelho. Plantas, plano, confiança. A combinação dessas palavras, somada ao comportamento estranho de Ricardo,
Acendeu todas as luzes de alarme em sua mente treinada. Discretamente, ela se posicionou atrás de uma coluna onde podia ouvir melhor. Vivian, você tem certeza de que vai funcionar? Ricardo continuou. E se ele não beber o chá todo? Chá? Neuza sentiu o sangue gelar. Está bem, está bem. Você estudou direito, essas folhas são mesmo letais. Sim, vai parecer reação alérgica. 50 milhões de herança. Ninguém vai suspeitar do motorista fiel. 50 milhões. Herança. Folhas letais. Neuza não precisou ouvir mais nada para entender. Ricardo estava planejando assassinar Augusto. Ela se afastou silenciosamente, com o coração disparado. Havia acabado de descobrir um plano de assassinato. Mas havia um problema. A vítima era o homem que a humilhava todos os dias, que a tratava como lixo humano, que nunca havia demonstrado um pingo de respeito por ela. Neuza se escondeu atrás do depósito de ferramentas de jardim e tentou processar o que havia ouvido. Ricardo planejava usar plantas do jardim para envenenar Augusto durante o jantar. Provavelmente as folhas de Comigo Ninguém Pode, que ela havia tentado avisar que eram perigosas. A ironia era cruel. O homem que havia zombado de seu conhecimento sobre plantas venenosas ia morrer exatamente por causa delas. Neuza fechou os olhos e se lembrou do juramento que havia feito ao se tornar policial militar. Proteger e servir, independente de quem seja a pessoa. Mas será que Augusto merecia ser protegido? Um homem que tratava funcionários como lixo, que humilhava pessoas trabalhadoras, que nunca havia demonstrado um momento de humanidade? Neuza, cadê você? A voz de Augusto ecoou pelo jardim. Ela saiu do esconderijo e foi até ele. Demorou para responder. Você é surda, além de burra? Neuza o encarou. Ali estava o homem que ia morrer em algumas horas. O homem que a desprezava, mas que ela tinha o poder de salvar. Desculpe, Sr. Augusto. Estava concentrada no trabalho. Trabalho? Você chama essa vagareza de trabalho? Minha avó de 90 anos trabalhava mais rápido que você. Cada palavra era uma punhalada, mas Neuza manteve a compostura. Havia algo mais importante em jogo agora. Durante o resto da tarde, ela observou Ricardo discretamente. Ele estava agitado, nervoso, checando o relógio constantemente. Por volta das 5 da tarde, viu-o se dirigir para o canto do jardim, onde estavam as plantas de Comigo Ninguém Pode. Neuza fingiu estar regando as plantas próximas e observou Ricardo coletar cuidadosamente algumas folhas das plantas venenosas, guardando-as num saco plástico. Era verdade. Ele realmente ia tentar assassinar Augusto. Às 6 da tarde, Ricardo começou os preparativos para o jantar especial. Montou uma mesa elegante no jardim, com toalha branca, velas, pratos de porcelana fina. Tudo muito romântico e perfeito, o cenário ideal para um assassinato. Neuza continuou trabalhando nas proximidades, mantendo Ricardo sempre no campo de visão. Precisava decidir o que fazer. Às 7 da tarde, Augusto saiu da casa vestindo uma roupa casual elegante. Ricardo ficou perfeito, ele disse, admirando a mesa posta. Você realmente é o melhor funcionário que já tive. Obrigado, senhor. É um prazer servi-lo. Neuza observou a cena do lado oposto do jardim. A falsidade no sorriso de Ricardo era óbvia para alguém treinado em detectar mentiras, mas Augusto não percebia nada. E o menu de hoje? Augusto perguntou. Sua carne favorita, salada especial e um chá de ervas que eu mesmo preparei. Vai adorar. Chá de ervas. As palavras fizeram Neuza tremer. Era agora ou nunca. Ela se aproximou discretamente da mesa, fingindo arrumar algumas plantas próximas. Neuza! Augusto berrou. O que você está fazendo aqui? Este é um momento privado. Desculpe, senhor, só estava terminando o trabalho do dia. Termine em outro lugar. Não quero você atrapalhando meu jantar. Ricardo serviu a carne e a salada primeiro. Augusto comeu com prazer, elogiando a comida. Neuza continuou nas proximidades, fingindo trabalhar, mas observando cada movimento. Então Ricardo voltou com uma bandeja contendo uma xícara humeante. E, para finalizar, um chá especial das ervas do próprio jardim.
Neuza reconheceu o cheiro amargo característico das folhas de comigo. Ninguém pode, quando preparadas como chá. Augusto estava a segundos de beber veneno mortal. Cheira muito bem, Augusto disse, pegando a xícara. Era agora. Neuza tinha que decidir: deixar o homem que a humilhava morrer ou salvar sua vida. Ela se lembrou das palavras de seu antigo comandante. Sargento Santos, o dever de um policial não é julgar quem merece viver ou morrer. É proteger toda a vida humana, mesmo das pessoas que não gostamos. Augusto levou a xícara aos lábios. Neuza correu. Não beba isso! Ela gritou, batendo a xícara da mão de Augusto. A porcelana se estilhaçou no chão, derramando o líquido mortal sobre as pedras do jardim. Neuza, você enlouqueceu! Augusto berrou, levantando-se furioso. Senhor, esse chá vai matá-lo. As folhas são de comigo, ninguém pode. É veneno mortal. Ricardo ficou pálido. Neuza, você está delirando. Era um chá comum. Mentira. Neuza se virou para Ricardo com a autoridade de quem havia interrogado centenas de criminosos. Eu vi você coletando as folhas venenosas hoje de tarde. Ouvi sua conversa telefônica com Vivian sobre os 50 milhões de herança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do que ela está falando, Ricardo? Augusto perguntou confuso. Ricardo tentou manter a compostura. Senhor Augusto, ela está inventando histórias. É uma mulher perturbada. Eu sou ex-sargento da Polícia Militar. Neuza explodiu, revelando finalmente quem era. 25 anos de serviço. Sei reconhecer um criminoso quando vejo um. Augusto arregalou os olhos. Você é ex-policial? Sou. E esse homem que você confia tanto estava planejando assassiná-lo com chá venenoso feito das plantas do seu próprio jardim. Ricardo tentou correr, mas Neuza foi mais rápida. Com um movimento preciso que aprendeu na academia militar, ela o derrubou no chão e o imobilizou com uma chave de braço. Ligou para a polícia! Ela gritou para Augusto, que estava em choque total. Mas você é jardineira, Augusto murmurou. Sou jardineira porque preciso trabalhar. Fui aposentada por invalidez depois de levar 3 tiros protegendo uma família durante um assalto. Augusto ligou para a polícia com as mãos tremendo. Em 15 minutos, Ricardo estava sendo levado algemado, confessando tudo na esperança de reduzir a pena. É verdade, Ricardo admitiu. Minha esposa Vivian pesquisou sobre plantas venenosas. O testamento do Sr. Augusto deixa 50 milhões para mim como funcionário fiel. Achamos que seria o crime perfeito. Quando a polícia saiu, levando Ricardo preso, Augusto e Neuza ficaram sozinhos no jardim. Neuza, Augusto disse, ainda processando tudo o que havia acontecido. Você salvou minha vida. Salvei. Mas eu te trato terrivelmente. Todo dia te humilho, te chamo de burra, de incompetente. Neuza o olhou diretamente nos olhos. Sim, você me trata mal. Então por que me salvou? Neuza se sentou em uma das cadeiras do jardim, cansada. Porque há 30 anos, quando me formei na Polícia Militar, eu fiz um juramento. Jurei proteger vidas humanas independente de quem fossem essas pessoas. Mesmo pessoas que te tratam mal, especialmente pessoas que me tratam mal. Qualquer um protege quem gosta. O verdadeiro teste de caráter é proteger quem não gosta de você. Augusto se sentou na cadeira ao lado dela. Neuza, eu sou um idiota. É. A resposta direta o surpreendeu, mas ele continuou. Você é ex-sargento da Polícia Militar. Foi condecorada por bravura. E eu te chamei de burra. Te tratei como se fosse inferior. Tratou. Porque nunca me contou sobre seu passado. Neuza suspirou. Porque não mudaria nada. Você me humilhava não porque eu era jardineira, mas porque sou pobre. Se soubesse que era ex-policial, só mudaria o tipo de humilhação. Augusto baixou a cabeça, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Neuza, como você se tornou jardineira? Depois que me aposentei, tentei vários empregos, mas a invalidez na perna direita limitava minhas opções. E jardim sempre foi meu hobby. Minha mãe dizia que eu tinha mão boa para plantas. E eu zombei do seu conhecimento sobre plantas venenosas. Zombou, mas foi exatamente esse conhecimento que salvou sua vida hoje. Augusto ficou em silêncio por vários minutos,
observando o jardim que Neuza cuidava com tanto carinho. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse finalmente. Pode. Por que você não me deixou morrer? Eu merecia, depois de tudo que fiz com você. Neuza pensou antes de responder. Porque matar você não me faria melhor pessoa. E porque, apesar de tudo, eu vi sua mãe visitando você no hospital quando teve pneumonia no ano passado. Vi como ela te ama. Não tinha direito de tirar um filho de uma mãe. Augusto sentiu lágrimas nos olhos. Você lembra da minha mãe? Lembro. Ela foi gentil comigo. Me agradeceu por cuidar bem do jardim que você tanto gosta. Minha mãe sempre dizia que eu deveria tratar funcionários com respeito, que eles também são filhos de alguém. Sua mãe é sábia. Augusto se levantou e, para surpresa de Neuza, se ajoelhou na frente dela. Neuza, me perdoa? Augusto, me perdoa por ter sido um patrão horrível, por ter te humilhado, por ter desperdiçado 3 anos convivendo com uma heroína sem reconhecê-la. Neuza ajudou Augusto a se levantar. Eu te perdoo. Não mereço. Ninguém merece perdão. Por isso que se chama perdão. Augusto abraçou Neuza, chorando abertamente. Obrigado. Por tudo. Por me salvar, por me perdoar, por ser uma pessoa melhor que eu. De nada. Neuza, posso te pedir um favor? Pode. Me ensina a ser uma pessoa melhor? Neuza sorriu pela primeira vez em 3 anos. Posso tentar. 3 meses depois, a transformação de Augusto era visível para todos que o conheciam. A empresa havia implementado um programa de valorização de funcionários, com aumentos salariais significativos e benefícios ampliados. Na mansão, Neuza não era mais jardineira. Era administradora da propriedade com salário de gerente e uma casa própria que Augusto havia comprado para ela no melhor bairro da cidade. Neuza, Augusto disse uma manhã, encontrando-a cuidando das rosas, que agora floriam mais bonitas que nunca, tenho uma proposta para você. Que proposta? Quero que você seja minha sócia na empresa. Não funcionária, sócia. Neuza parou de podar e o olhou surpresa. Sócia? Você tem algo que eu demorei 48 anos para aprender. Sabe avaliar o caráter das pessoas, sabe quem é confiável e quem não é. Augusto, eu não entendo de negócios, mas entende de pessoas, e negócios são feitos por pessoas. Neuza pensou na proposta. E se eu aceitar? Vamos revolucionar a forma como empresas tratam funcionários. Vamos mostrar que respeito e dignidade geram mais lucro que humilhação e medo. Neuza estendeu a mão enluvada. Aceito, sócio. Eles apertaram as mãos no meio do jardim, onde meses antes havia sido planejado um assassinato e descoberto um tesouro humano. Sabe o que é mais incrível? Augusto disse, observando as plantas que Neuza cuidava com tanto amor. O quê? Essas mesmas plantas que quase me mataram agora são símbolo da nossa amizade. Você transformou o veneno em beleza. Não fui eu que transformei, Neuza disse sorrindo. Foi você, quando decidiu que pessoas são mais importantes que dinheiro. Aprendi com a melhor professora. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o jardim mais bonito de São Paulo, 2 pessoas que haviam se encontrado através da dor descobriram que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas na capacidade de reconhecer valor onde outros veem apenas aparência. A jardineira desprezada havia se tornado sócia respeitada. O patrão arrogante havia se tornado amigo verdadeiro. E ambos haviam aprendido que heróis podem estar escondidos nos lugares mais inesperados, esperando apenas uma oportunidade para mostrar que fazem a diferença. O jardim continuava florindo, mais bonito que nunca, cultivado agora não apenas por mãos experientes, mas por corações que haviam aprendido o verdadeiro significado da palavra respeito. E o recadinho especial vem da Marina Silva de Belo Horizonte, que pediu para dedicarmos esta história para a mãe dela, Dona Maria. Dona Maria, a Marina quer que a senhora saiba o quanto a ama. Ela disse que a senhora é igual à Neuza da nossa história, uma mulher forte, corajosa e com um coração gigante. A Marina se orgulha muito de ser sua filha. Marina, obrigado por compartilhar esse amor lindo com a gente.
Histórias como essas nos lembram do valor das nossas mães. E você que está assistindo, quer fazer uma surpresa carinhosa para alguém especial? Deixe nos comentários o nome da pessoa, a cidade e conte por que ela é importante para você. Vamos espalhar amor juntos.